Olá, tudo pronto para a gente destravar uma nova dimensão no seu aprendizado de francês? Hoje a gente vai sair daquele território conhecido do tempo presente para finalmente aprender a contar histórias do passado e fazer planos para o futuro. Vamos lá? Sabe aquela sensação de que a gente só consegue falar sobre o que está acontecendo agora? É super comum. A gente aprende o presente e às vezes parece que fica preso ali. Bom, o nosso objetivo aqui é justamente esse, dar o próximo passo. A gente vai destravar o passado e o futuro para que a comunicação fique muito mais rica e, claro, muito mais pessoal. Ok, vamos mergulhar nisso. A nossa primeira chave para essa viagem no tempo vai ser o futuro. E olha, vamos começar do jeito mais fácil, a forma mais comum que existe para falar de planos imediatos, o futuro proche. O nome já entrega tudo, né? Futuro próximo. É o nosso bom e velho eu vou fazer alguma coisa. E a melhor parte é que a estrutura dele é incrivelmente simples. É, sem dúvida, o jeito perfeito de começar a falar sobre o futuro sem nenhuma complicação. A fórmula é bem direta. Olha só. Primeiro, o sujeito. Depois, o verbo aller, que significa ir, conjugado ali no presente. E por último, o verbo principal da ação, sem conjugar, no infinitivo. Simples assim. Vamos ver como isso soa na prática com alguns exemplos. Vamos ouvir com bastante atenção a pronúncia. Je vais manger. Percebe o som do vas? A gente não pronuncia o S, fica um som de V. Je vais manger. Eu vou comer. Próximo exemplo. Tu vas dormir. Aqui, de novo, o S do vas não aparece e o som fica bem aberto, como um vá. Tu vas dormir. Você vai dormir. E agora para a terceira pessoa do singular. Il va étudier. Mais uma vez, o som de vá. Il va étudier. Ele vai estudar. A estrutura se mantém, certinha. E aqui tem um detalhe de pronúncia que faz toda a diferença. Nous allons partir. Houve essa ligação? O S da palavra nous se junta com o A de allons. E isso cria um som de Z. Fica nous allons partir. Vamos de novo. Nous allons partir. Nós vamos partir. Muito bem! O futuro próximo já está dominado. Agora, vamos pegar a nossa segunda chave e viajar na direção oposta, lá para o passado. Chegou a hora de aprender a contar o que já aconteceu usando o principal tempo verbal do passado em francês. Esse é o famoso passé composé. Ele é essencial para narrar aqueles eventos específicos que começaram e terminaram no passado. E o nome composto vem daí mesmo. Ele é sempre formado por dois verbos juntos, um verbo auxiliar e o verbo principal. Então, a receita dele é essa. Sujeito, um verbo auxiliar que pode ser o avoir ou o être no presente e o particípio passado do verbo principal. A grande novidade, o ponto-chave aqui, é esse verbo auxiliar. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão do passé composé. A escolha crucial, quando é que se usa avoir e quando é que se usa être. Entender isso é a chave para dominar o passado de vez. A regra geral é a seguinte: a grande, mas grande maioria dos verbos usa o auxiliar avoir. Verbos como comer, falar, terminar, todos eles. Agora, um grupo menor, mas muito importante, de verbos que indicam movimento, deslocamento de um ponto a outro, tipo ir, vir, sair, esses vão usar o auxiliar être. Vamos ver um exemplo com avoir. A pronúncia é j'ai mangé. Esse som do I é bem fechadinho, quase um E. J'ai mangé. Eu comi. Mais um com avoir, para a gente fixar bem o padrão. Il a fini. Simples e direto. Il a fini. Ele terminou. Agora, um exemplo com être. Je suis allé. E atenção a um detalhe importante. Se quem estiver falando for uma mulher, na hora de escrever, a palavra muda para aller, com um E a mais no final. A pronúncia, nesse caso, continua a mesma, mas a escrita muda. Outro exemplo com être. Elle est sortie. Ela saiu. Como o sujeito elle é feminino, o particípio sortir precisa ganhar um E no final, virando sortie. Isso nos leva direto para uma regra gramatical importantíssima. Então, o ponto crucial é este e merece toda a nossa atenção. Sempre que o auxiliar for o verbo être, o particípio passado tem que concordar em gênero e número com o sujeito. Se o sujeito for feminino, a gente adiciona um E, se for plural, um S. Esse slide deixa tudo bem claro. Olha só. Il est allé, masculino singular. Elle est allée, feminino singular, com E no final. E ils sont allés,
masculino plural, com o S. Essa concordância na escrita é um daqueles detalhes que mostram quem já está mais avançado no idioma. Certo, então a gente já tem os veículos para viajar no tempo. O que falta agora? O mapa. Faltam as palavras que nos ajudam a dizer quando as coisas aconteceram ou vão acontecer. E aqui estão alguns dos marcadores de tempo mais essenciais. Vamos focar na pronúncia. Hier, que significa ontem. Aujourd'hui, hoje. Demain, amanhã. Para o futuro, a gente pode usar bientôt, que é em breve, ou la semaine prochaine, a semana que vem. E para o passado, l'année dernière, que é o ano passado. Essas palavras são as verdadeiras âncoras da nossa história. E com isso, o ciclo se completa. Com o futur proche e o passé composé no repertório, a comunicação em francês ganha uma profundidade completamente nova. Não se trata mais apenas do agora, mas de toda uma linha do tempo que a gente pode explorar. Portanto, a questão agora não é mais se é possível contar uma história, mas sim qual história contar primeiro. O poder de narrar, de planejar e de compartilhar experiências em francês está, agora, totalmente desbloqueado.